Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicina em Perspectiva. Nesse episódio 3, nós vamos falar de quanto custa estudar medicina e por que vale o investimento. Eu sou Denise Prioli e aqui com a gente conversamos nos bastidores da formação médica do Brasil, sobre escolhas, desafios e também sobre planejamento para construir um futuro sólido. Hoje, o tema do nosso episódio é essencial para quem está pensando em cursar medicina ou apoiando alguém nesse processo. Quanto custa? Vale o investimento? A gente sabe que a graduação em medicina é um investimento alto, mas é também uma das escolhas com maior retorno ao longo da vida, não só pessoal, como também social. E para refletir sobre essa equação com profundidade e bastante clareza, eu recebo hoje dois convidados muito especiais. Fernando Ciríaco, diretor dos cursos de medicina da Cogna, que vai nos ajudar a entender os bastidores do valor e da estrutura por trás de uma formação médica de qualidade. E Stephanie Lima, estudante de medicina da Unidade Pitágoras de Codó, bolsista, que vai dividir com a gente como é viver essa jornada na prática, com os pés no chão e o sonho no futuro. Mais do que pagar uma faculdade, nós estamos falando de investir num futuro de impacto, estabilidade e, sobretudo, propósito. Então, veste aí seu jaleco imaginário e vamos nessa! Fernando, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse melhor e falasse um pouco dessa tua trajetória na educação e, sobretudo, na educação médica. Primeiro, obrigado pelo convite, Denise. É sempre um prazer poder trocar experiência e conversar um pouquinho sobre medicina. Eu me chamo Fernando Ciríaco, vou completar 20 anos de companhia, 20 anos de Cogna, e nasci em sala de aula dentro da Cogna. Passei por coordenação de curso, coordenação acadêmica, direção de unidade e tive o privilégio aí ao longo da jornada de ser coordenador dos cursos de educação à distância da companhia em 2018 e atuar na expansão das unidades no Norte e Nordeste do Brasil. E atualmente, depois desse processo de aprendizado, tive esse privilégio aí de ajudar nessa construção do ensino médico na companhia e temos aí as nossas 8 unidades em crescimento. E está sendo um prazerzaço trabalhar com vocês. Pronto. E aí, Stephanie, quer falar um pouquinho de você? Além de ser bolsista, divide como é que é e como é que foi essa conquista para você. Essa conquista foi uma coisa única, um grande sonho, tanto para mim quanto para minha família. Na nossa realidade, a medicina parecia algo inalcançável, algo tão distante, mas que a oportunidade de uma bolsa fez concretizar, principalmente quando a gente vê no estudo uma oportunidade para mudar o nosso contexto, tanto social quanto o nosso contexto familiar. Então vamos começar a falar um pouquinho. Vou perguntar primeiro para você, Fernando. Quando a gente pensa hoje em custos diretos e indiretos na graduação de medicina, porque não é só o valor da mensalidade, é todo um custeio dessa pessoa que habitualmente não está por perto de casa. Hoje a gente tem um cenário diverso no Brasil com mais oportunidades em termos de vaga, mas efetivamente do ponto de vista de mensalidade, moradia, transporte, material, como é que a gente faz o gerenciamento e quanto hoje a gente tem de previsibilidade de valores investidos mensalmente num curso de medicina? Essa sempre é uma pergunta, ela é bem completa e complexa de responder, porque nós temos diferentes regiões no Brasil, né? O custo de vida numa região mais metropolitana, mais capital, em grandes centros é um pouco mais cara. Mas, obviamente, para um curso superior de medicina hoje, e aí eu vou falar um pouco do setor privado, você tem mensalidades que também excursionam num valor bem distinto. Você vê valores hoje na faixa de 7 mil e poucos reais a mensalidade, mas tem cursos chegando a 19 mil no Brasil hoje. A média no Brasil hoje de mensalidades, ele gira em torno de uns 9.500, é mais ou menos um número, 9.000, 9.500 a mensalidade.
Se a pessoa de fato sai da do seu local de origem, onde ele tem talvez algum apoio familiar e tem que morar numa outra região, e isso acontece bastante por diversos motivos, porque passou, porque tem uma instituição que tem um certo renome, a pessoa sonha em estudar lá, ou porque é uma região que de fato vai dar uma formação muito boa, você tem um custo adicional, porque você não está morando junto aos seus pais ou seus familiares, você tem um custo de moradia, alimentação, obviamente, e aí o custeio básico que se tem quando você está um pouco mais longe do seu reduto familiar. E aí você tem pessoas que têm poder aquisitivo para gastar mais, pessoas que têm um pouco menos. Eu vou citar um exemplo um pouco mais restrito de renda. As pessoas costumam ter um aluguel que muitas vezes divide entre colegas, então as antigas repúblicas, né? Ou mesmo morando em casas ou em locais onde você tem alguém que fez uma locação ali parcial do imóvel. Esses custos variam muito, é difícil você ter uma previsão, mas eu já li alguns materiais que citam entre 3.000 e 3.500 de custos adicionais à moradia e alimentação na média. Você tem pessoas que obviamente têm um poder aquisitivo maior e acabam gastando mais, e pessoas que acabam gastando menos. Depende muito da região. Mas eu acho que o maior custo que se tem, de fato, é o custo com a mensalidade. E aí eu acho que é importante falar um pouquinho desse valor, que eu comentei aqui na faixa de 9, 9,5, é o valor hoje médio no Brasil, mas tem mensalidade chegando a 19 mil hoje. Essa variação de custo, a gente teve recentemente várias discussões em relação a isso, né? Por que não haveria um tabelamento aqui, entre aspas, dos cursos de medicina? Como é que a gente pode justificar incrementos em valores? Isso está atrelado efetivamente à qualidade do curso? Olha, em algum aspecto sim, tá? Em algum aspecto sim. Muitas vezes você tem uma instituição que ela é sozinha, né? Ela só tem aquela faculdade ou aquela universidade, não tem outras universidades, e aí todo o custo fica atrelado àquela mesma instituição. E, geralmente, o custo fixo para a instituição, na média, é mais alto do que um grupo maior. Por exemplo, no nosso caso aqui, a Cogna, que é o maior grupo de educação, você consegue trazer outros tipos de custo que dividem com as demais unidades. Isso acaba baixando o nosso custo e a gente se torna mais competitivo em preço. Agora, gerando a mesma qualidade de algumas instituições com custo mais alto, mas que são isoladas. Isso é um benefício para quem escolhe uma instituição de um grupo grande. Primeiro, que está num grupo, né, geralmente um grupo sério, um grupo que conseguiu conquistar esse tamanho justamente por fazer um belo trabalho. Mas quando a gente olha do ponto de vista do custo efetivo no curso, existem diferenças também, né? Cursos onde você tem uma quantidade de profissionais de medicina que atuam no curso de medicina e tem uma certa abundância naquela região e não é uma capital, o custo de vida é um pouco mais baixo, geralmente esses profissionais estão com uma remuneração naquela região acima da média. Depois nós vamos, acho que em algum momento, falar, porque também uma coisa é investimento, outra coisa é quanto que essas pessoas ganham, né? Acho que é importante falar também. Mas essas regiões, as pessoas têm um salário também um pouco menor, portanto, custa um pouco mais barato, mesmo tendo um nível de qualidade igual para trabalhar. E em outras regiões, né, numa capital, por exemplo, você pode ter um custo mais alto desse profissional, ou numa região onde você tem poucos profissionais. E aí a lei da oferta e da demanda, escassez de profissional, quer receber mais para fazer um trabalho também. Então, os custos eles vão variar inerentemente de valores, e isso não está necessariamente ligado só à qualidade. Para falar de qualidade do ensino, o preço não é o único fator. Tem que se analisar muito bem o que está internamente. Quem são os profissionais, qual é a infraestrutura, qual é a metodologia que se usa. Isso sim dá o custo do curso, né? Mas olhar somente a mensalidade, achar que é melhor ou pior apenas pelo valor da mensalidade, não é o melhor caminho. Perfeito. Stephanie, se a gente fosse pensar em você, a gente já disse que você mora em Codó, portanto, para quem não conhece, Codó está no interior do Maranhão. Se você tivesse que estar numa capital,
sabendo que os custos de uma capital são muito elevados em relação ao interior, você acha que você teria as mesmas condições que você tem hoje morando no interior? Ou realmente o interior oportuniza, inclusive, para a gente fazer, vamos dizer, um investimento ou uma economia na nossa manutenção? O que você pensa sobre isso? É muito diferente, principalmente em questão de aluguel. A diferença entre a capital que a gente tem aqui mais próxima, que é Teresina, para Codó é enorme. Aqui nós conseguimos moradias muito boas por um preço bem menor. E esse valor nós podemos dedicar a outras questões. Hoje, como o mundo está muito globalizado, nós temos a internet a nosso favor, nós podemos investir em cursos, em qualificações, em até aplicativos que nos ajudam a estudar para a faculdade, além do transporte, que nós acabamos levando um menor tempo, que impacta muito na nossa qualidade de vida, qualidade de sono. Dá para sair uns 10 minutinhos para ir para a aula. Isso é importante, gente, porque dentro da saúde financeira a gente também precisa ter saúde mental, né? Para poder se reestruturar e aproveitar efetivamente o curso. Na sua cabeça, Stephanie, em algum momento você chegou a pensar que você só faria faculdade se fosse uma instituição pública? Sim, com certeza. Tanto que eu nunca fiz um vestibular de faculdade privada. Eu sempre fazia vestibular de faculdade pública. A começar pela taxa de inscrição. Eu não tinha condições de pagar. Geralmente fica por volta de R$300 a taxa de inscrição. E as mensalidades também eu jamais conseguiria arcar. Então, a Pitágoras foi uma oportunidade à parte, porque tudo o que eu fazia era voltado a buscar um ensino público. E como é que você ficou sabendo dessa oportunidade? Você é bolsista 100% em medicina, né? Conta aqui pra gente, para todo mundo que pensa como você. Como é que você achou essa oportunidade? A princípio, eu entrei aqui na faculdade através do FIES, com financiamento. E eu fui aprovada no primeiro semestre de 2023. A bolsa, por mais que eu seja daqui da região de Codó, eu nunca tinha ouvido falar, era algo pouco propagado. E quando eu entrei aqui na faculdade, eu conheci colegas de classe que eram bolsistas e que eu tinha tido uma nota bem semelhante. Então eu esperei chegar ao final do ano, do próximo ano, que ainda teve essa parte que eu perdi um dos editais, e veio essa bondosa surpresa para mim e para minha família, né? Que foi a inscrição no edital para bolsista mais médicos. Então, a princípio, através do FIES, e depois nós tivemos essa oportunidade através dos mais médicos. O professor Fernando quer falar um pouquinho aí do Mais Médicos e da oportunidade que ele traz em regiões remotas? Bom, que legal. Primeiro, parabéns para ela, né? Que bom que ela conseguiu essa bolsa. Essa foi uma política pública de aumento e fomento, na verdade, de novas faculdades de medicina, né? Então, novas faculdades de medicina acabaram surgindo por causa dos editais de Mais Médicos, tanto de 2014 quanto 2018. Codó é oriunda do nosso edital de 2018, nós montamos essa unidade logo depois que foi liberado para aprovação, e dentro dos compromissos que a gente tem do edital Mais Médicos, existe aí a possibilidade de bolsas integrais. No nosso caso, 10% da nossa receita precisam ser convertidas em bolsas Mais Médicos, né, que a gente chama de Mais Médicos, que ela foi contemplada, que ótimo. E aí, obviamente, ela deve ter tido um rendimento excepcional, né, no ensino médio, enfim, para conseguir essa bolsa. Eu fico feliz de saber. Me lembro da cerimônia do jaleco dela lá na unidade de Codó, estive presente naquele momento. E essa é uma bolsa que, de fato, leva a possibilidade para muitas pessoas da região onde essas instituições foram colocadas, que isso é importante falar, é da região lá, né, no caso dela de Codó, que tem um rendimento acadêmico de ensino médio muito positivo e que conseguiu, então, obviamente, aí, a possibilidade da bolsa integral. Então, parabéns para ela e espero que ela consiga finalizar
com grande sucesso. E parabéns para a Cogna também por essa ação relacionada a essas bolsas, né? Oportunizando aí aquilo que é transformar pela educação, não é? Desafio, Stephanie, só para a gente fechar aqui esse bloco. Qual que foi o principal desafio para você quando você entrou no curso de medicina e saiu aí, embora você seja da região, né? Você está morando fora ainda, você é da região, mas não é da cidade, você mora fora. Toda a estrutura diferente, a falta da rede de apoio. Qual que foi o principal desafio para você em termos de adaptação à nova realidade e à sua nova vida dentro do curso de medicina? Quando eu entrei no curso de medicina, eu só tinha 18 anos. Tinha sido aprovada no começo do ano com 17, mas entrei com 18. Ou seja, muito nova. E não tinha experiência de morar sozinha, ficar longe dos meus pais, sempre fui muito apegada à minha família. Então, esse é o primeiro desafio de todos. Como a gente já vinha com o hábito de estudar para o vestibular, eu vim com muito gás para estudar durante a faculdade. E eu creio que o segundo desafio foi a literatura médica, que no início assusta um pouco, aqueles livros muito densos, mas com o tempo a gente vai destrinchando, com orientações também, nós vamos nos guiando. E, por fim, creio que seja a própria conformação mesmo da cidade. A gente sabe que é um pouquinho perigoso em alguns locais, então, por ser nova, eu tinha muito medo, porque a faculdade era tempo integral, então de sair à noite sozinha. Mas, em primeiro lugar de todos, era mesmo a distância da família. Que é natural, né? Alguma dica, Fernando, para esses pais se sentirem mais tranquilos e essas criaturas, né, os mediciners, também se sentirem mais seguros nessa situação inicial? Poxa, essa é uma boa pergunta, Denise. Assim, imagina, né? Ela com 18 anos, e aí ela falando que, né, quando ela era nova, eu falei, nossa senhora, mas ela continua nova, nós estamos ficando mais velhos aqui. Então, obviamente que depois que entra na universidade, né, na faculdade de medicina, você vê o nível de maturidade, né? As pessoas amadurecem rápido e tem aí um caminho bacana. Para os pais, eu acho assim, a grande certeza ou vamos dizer assim, um alento para os pais é que seus filhos escolheram um belíssimo campo de atuação, uma belíssima profissão, um belíssimo curso, uma chance de ter aí uma autonomia financeira e um reconhecimento social muito grande assim que formado. Então esse investimento e essa percepção de que no futuro isso de fato será positivo, eu acho que já traz um certo alento. Claro que como pai, eu também sou pai, né? Tenho um casal de filhos, um casalzinho. Ficaria preocupado dos meus filhos também saírem para estudar. Então eu acho que como pai, os pais ajudarem entenderem qual é a instituição, verem se os profissionais de lá, como é que roda o dia a dia das aulas acontece. Eu acho que isso é importante, até fazer uma visita, mas conhecer a cidade como um todo para apoiar, e a própria instituição faz isso também, né? Pode apoiar, os profissionais apoiam, olha, essas regiões são as melhores regiões para morar, os próprios colegas que estudam, já são mais veteranos, geralmente apoiam, então os centros acadêmicos, as atléticas, os núcleos de apoio psicopedagógicos, as instituições, então todas as nossas instituições têm esse núcleo que podem ajudar a apoiar não só o respaldo vamos dizer assim, de aprendizagem, psicológico e de aprendizagem, né, o pedagógico, porque ela comentou, poxa, no começo os meus livros eram densos. E assim, a medicina tem isso, mas os outros cursos também acontecem isso. Então, para um jovem que está entrando na medicina, ter um acompanhamento pedagógico é importante, mas também uma parte psicológica para não... Ela comentou, poxa, morar pertinho é tão bom, né? 10 minutos, me dá tempo de qualidade de vida, então isso é importante também. E se os pais conseguirem ajudar aos alunos, né, a terem um bom local para moradia, para poder descansar, isso pode ser dentro da própria residência ou, no caso dela, um pouquinho mais afastado de casa. Mas também conseguirem garantir com que tenha um apoio do tipo, olha, a hora que você precisar, volte para casa, e contar com a instituição, acho que é o melhor caminho. Mas tem que confiar. Acho que os pais confiando que, de fato, está na hora
do aluno se lançar, estudar, porque o futuro é muito promissor na carreira, eu acho que é fundamental. Mas não tenha dúvida que precisa saber onde, qual é a cidade, qual é a instituição que está entrando, que tipo de profissionais tem lá dentro, e contar com a rede de apoio da instituição. Porque no nosso caso, que trabalhamos na instituição, sabemos o tanto que a gente pode apoiar e continuamos apoiando os alunos para que eles tenham aí um caminho regular e tranquilo. A gente que está no curso de medicina, né, a gente vira uma grande família, na verdade, porque eu brinquei uma vez que eu fui patronesse de uma turma, né? Depois de 6 anos, estou devolvendo para você o seu filho. Por enquanto, aqui eu fui a mãe deles, né? Então, durante 6 anos é um convívio muito intenso e essa proximidade com os profissionais da casa, claro, com as afinidades naturais, né, de cada um, mas mesmo dos próprios pais, trazem, acho que uma paz de espírito nesse sentido, né? Saber que se o pai estiver longe, vai poder contar com alguém. E ter aí o contato de alguém que seja sua referência na cidade também faz toda a diferença, né? Mas eu queria voltar num ponto que você falou, né? Que é o retorno do investimento. Você estava falando assim, tão bom saber que um filho cresce, vai ser independente, vai ter aí a vida própria, tem não só um reconhecimento financeiro, mas também social, né? Como é que está hoje essa questão da carreira médica, Fernando? Então, assim, como é que isso evoluiu? É para fazer especialização, não é? A gente dedica um tempinho a mais para se especializar ou não? Como é que é essa questão do início da carreira médica? Bom, primeiro que eu comento que existem alguns cursos que são chamados de cursos imperiais, né? Que é, da verdade, na época do Império, que são os cursos de engenharia, medicina e direito. Esses são os cursos imperiais. A engenharia evoluiu depois, ela era mais militar, evoluiu para a engenharia civil e seus desdobramentos. O direito continua sendo um curso ainda bem clássico. Só deixou de ser canônico, né? Para passar a ser Justo. Direito civil. E a mesma coisa aconteceu com a medicina. A medicina, ela era, naquela época, obviamente, uma necessidade gigantesca, você imagina, na época do Império, e ela evoluiu demais, né? Se nós olharmos hoje a atuação médica, a quantidade de áreas e sub-áreas que foram surgindo ao longo dos anos, é bastante coisa. E os materiais e a evolução da medicina continua com tecnologia, com procedimentos, com até mesmo a pesquisa clássica e evoluções de descobertas que são realizadas. Então, acho que é uma área que ela não finda, ela, por mais que tenha um aumento de... O pessoal tem preocupação hoje, aumento de faculdades de medicina, aumento de vagas, é só ter uma ideia aí, né? Olhando a quantidade de pessoas que precisam de saúde hoje, que procuram o sistema público, as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Onde tem, de fato, um sistema público bem implantado, mas às vezes tem fila, às vezes tem demora, e mesmo privado, que às vezes é muito caro em alguns aspectos. Então, eu acho que tem muito para evoluir ainda no Brasil, em termos de áreas, regiões e qualidade da prestação de serviço médico, até a quantidade de profissionais, o que abre um espaço gigantesco para atuação. Então não é um mercado saturado. Eu não acredito que no Brasil a gente tenha um mercado de medicina saturado. Existe uma má distribuição de médicos no Brasil, isso é fato. Então, em grandes centros, uma concentração maior de profissionais, cidades menores, interior um pouco mais, e alguns estados do Norte e Nordeste com taxas muito ruins de quantidade de médicos a cada 1.000 habitantes. Portanto, quando a gente fala de mercado de trabalho e remuneração, é uma coisa que, assim, olha, eu gostaria de ficar num grande centro, numa grande capital, num lugar já mais estável em termos de quantidade de profissionais, a sua dedicação e a sua remuneração vai ser um pouco menor no início do que se você for para um centro onde a demanda ela é maior, tem poucos profissionais, né? Lei da oferta e da procura. Então, se a pessoa vai para o interior do Maranhão, né? Stephanie está lá no interior do Maranhão, lá se forma em Codó e fica em Codó, eu não tenho dúvidas que o seu nível salarial vai ser maior naquele primeiro momento se você se deslocar a São Luís, no caso da capital do Maranhão, ou se você for para Teresina, né? Capital ali do Piauí, que é mais próximo, inclusive, de Codó, mas se você quiser atuar lá, você vai enfrentar uma região onde tem outros profissionais com mais tempo de experiência e, portanto, a concorrência é um pouco maior.
Mas mesmo assim, a medicina hoje ainda é, dentre os cursos, dentro, né, das graduações, o curso que tem a maior média salarial de egressos jovens, de até 3 anos, vamos chamar assim. Os números que a gente acompanha no CAGED e outros números, eles começam acima de 12 mil reais de salário, tá? Era 11 mil e um pouquinho, o último dado que eu li. Mas esses números, eles crescem, e crescem bastante, com a maturação, ou seja, com a experiência do profissional, e certamente com as especializações, Denise. Então, assim, eu vi números de profissionais com especialização que eles mais do que dobram. Eles chegam em 28, 30 mil reais a partir do momento que a pessoa tem um nível de especialização, isso de remuneração média, o que justifica totalmente o investimento realizado durante os anos de graduação. Então, a pergunta ela foi dupla aqui para mim. Ela fez uma pergunta, poxa, será que a remuneração é boa? Sim, é a melhor remuneração dentre as graduações, média, por um egresso, tá? E certamente é uma que tem o maior crescimento se a pessoa continuar estudando pós-formado. Então, uma especialização, seja uma residência, ou mesmo lato sensu, se a pessoa fizer, ela tem chance aí de galgar outros patamares, e aí o céu é o limite, né, gente? E aí, para a Stephanie aqui, que está aqui, o céu dela é o limite. Ela pode escolher a profissão, subir área, entrar aí numa carreira acadêmica, e mesmo consultórios, clínicas, se montar, ou mesmo a parte de cirurgia. Então, assim, os valores eles podem subir sobremaneira. Eu estou falando de números que são números mais básicos e conhecidos de médias salariais, mas hoje é só perguntar quanto custa um plantão de 12 horas ou quanto custa uma consulta. Se você quiser se consultar, procura um pediatra aí na cidade de vocês e vê quanto custa aí uma consulta de um pediatra, você já vai entender a possibilidade de remuneração do egresso. Então, sim, vale a pena do investimento, e segundo os números que a gente tem aqui, é o curso que ainda hoje é o menor tempo de taxa de retorno desse investimento. Embora ele pareça ser alto, financeiramente ele é o que mais volta rápido entre todas as graduações. Eu vou puxar esse gancho já, mas vou querer perguntar para a Stephanie o seguinte. Stephanie, qual é essa oportunidade que você tem, né? Porque ainda não acabou, em termos de ser bolsista e ser da região. O que você pretende fazer quando você acabar? Você vai fazer uma especialização, uma residência, e você quer voltar? Porque acredito que você tenha muita coisa para fazer por aí. Qual que é o teu sonho de futuro? Olha, doutora, isso é algo que eu não tenho totalmente estabelecido ainda, e é algo que eu penso todos os dias. Mas a residência, sim, é um propósito que eu tenho para minha vida, principalmente a vontade de fazer uma residência em um grande centro. E o propósito também maior, que aí é mais coisa do coração mesmo, é poder voltar e devolver para a minha comunidade, para os meus pais, de maneira de serviço mesmo, tudo que eu já pude receber deles. Então, é um pouquinho de cada um. É um pouquinho da residência, que eu penso em morar fora para poder fazê-la, como também a vontade de devolver para a comunidade. Aí o tempo eu deixo para o futuro, né? É isso mesmo. E aí, Fernando, retomando, como eu disse que ia fazer, se a gente sabe dessa questão dos salários, mesmo para egressos jovens, e se eu tiver uma oportunidade de um financiamento, mas tiver medo de fazer esse financiamento, você diria assim, vai porque dá? O que você diria para essa pessoa? O pessoal antigamente falava, poxa, conselho não se dá, né? Mas certamente esse aqui eu não posso deixar de dar. Não precisa fazer muitas contas, né, Denise? Você olha mesmo a mensalidade, você sabe que são 12 meses de mensalidade. O curso de medicina, a Stephanie, eu não sei qual ano ela tá, mas elas são 6 anos, né, de graduação. Então são 6 anos vezes 12 mensalidades, são 72 mensalidades. Se você fizer uma mensalidade de 10 mil, vamos colocar para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de um investimento acima de 700 mil reais. Muita gente assusta quando escuta esse número. Fala, não é possível que você vai fazer um investimento, vai levar 6 anos, ainda vai ter que se dedicar, porque é um curso integral, né? Será que vale a pena?
Bom, vale a pena sim. Se você fizer uma conta nos números que eu comentei aqui de salários depois de 2 anos, 3 anos numa especialização, chegando a R$30 mil, em 2 anos você pagaria essa conta. Então, certamente, e você tem toda a tua carreira para frente, né? As taxas de retorno do investimento, olhando só na parte numérica, tá? Não estou nem entrando no impacto de desenvolvimento como ser humano, do impacto na sociedade, que também acho que é um tópico que é bom falar, mas em termos financeiros, ele é um investimento que para de pé, é muito melhor do que poupança, muito melhor do que o investimento em renda fixa, comprar dólar ou fazer qualquer coisa. Ele vale muito a pena. Então, financeiramente, sim, é um curso que no Brasil ele está muito claro e é por isso que talvez seja o curso mais procurado hoje. Dentre os cursos de graduação no Brasil, a medicina é o curso mais procurado. Nem todo mundo consegue realizar esse sonho. Muita gente fica com o medo, né, de não conseguir pagar ou algo desse ponto. Mas existem maneiras. Então tem financiamentos, enfim. Mas sim, hoje é um curso que vale muito a pena financeiramente. Aí tem todo o desenvolvimento profissional, técnico. Para você se tornar um bom médico, vai exigir e a própria instituição vai ajudar você a se desenvolver como ser humano. Faz parte da formação médica. E a partir dali você também tem um impacto social. Porque você vai ajudar ou a comunidade, como ela disse que quer, né, se especializar e voltar para a comunidade dela, você imagina o tamanho do impacto que uma jovem dessa, depois de toda a preparação técnica, pode fazer ao retornar. Eu não tenho dúvida, ela vai salvar muita vida, ela vai impactar muita gente de forma positiva, ela vai trazer qualidade de vida para muita gente quando ela retornar para a cidade dela. E o impacto social, porque as pessoas vão olhar para ela como uma vencedora, como uma pessoa que conseguiu chegar lá, e ela vai espelhar muita gente a fazer um caminho parecido. Então o impacto, o respeito social, ele vai para um patamar diferente, além da validação financeira que um curso de medicina traz. É isso mesmo. Então a gente está falando aqui, de você que está se preparando e que muitas vezes acha que o sonho está distante. Não está. Basta a gente fazer um planejamento, encarar isso como investimento e não perder o foco. Se a gente for sugerir agora como engenheiro um planejamento prático, né? Como é que a gente consegue começar a pensar na organização financeira para um início de medicina? Bom, acho que assim, temos que entender se a família tem as condições financeiras para arcar. Então, se a família conseguiu fazer uma composição financeira que garante ao longo do tempo um dispêndio financeiro para custear, ok, maravilha. Que está longe da realidade da maior parte não é a maior parte das famílias Isso. atualmente, Quando né? a gente olha a distribuição de renda no Brasil, é um percentual muito baixo, que vai ter essa previsibilidade financeira para arcar do começo ao fim, sem nenhum tipo de dissabor. Ou seja, tem que juntar esse capital para fazê-lo. Mas existem outras formas de se fazer. A Stephanie mesmo comentou. Ela entrou primeiro pelo FIES. Então o FIES é um caminho, o financiamento estudantil, né, com geração ou a oferta via governo. Você tem os créditos privados. Tem vários bancos hoje que oferecem taxas de crédito para a pessoa poder estudar. Existem empresas que fornecem, que não são bancos, mas que são empresas que fornecem também financiamentos privados para a pessoa se graduar. E tem vários, né? Eu não vou citar os nomes aqui, até para, né, não teve jabá, não tem propaganda aqui, não estou recebendo nada. Mas a Cogna, por exemplo, tem nós temos vários parceiros. Então, para quem está procurando, é importante saber que existem parcerias. Então, nós temos hoje nas nossas instituições parceiros que podem ajudar no financiamento. Existe um financiamento via FIES. Então, a pessoa que sonha em estudar, ela deveria, de fato, não colocar apenas a parte financeira na frente. Eu acho que a parte financeira ela faz parte, porque vai ser uma carreira que você vai ter que exercer e que se ela não conseguir te remunerar ao mínimo do que você sonha, você vai se frustrar. Então, a medicina não necessariamente vai ter esse gargalo porque é a que mais remunera. Então, você já consegue tirar isso da conta. E se aquilo é o que realmente você se vê fazendo, você pode ajudar,
tem um impacto social e que realmente você entende que é possível, né, você encarar isso mesmo com medo, mesmo sem saber se é tudo aquilo que você desejaria mesmo, existem maneiras de você encarar. A família tem medo, às vezes, de fazer uma dívida desse tamanho. Então, os financiamentos, nós temos linhas de financiamento, parceiros diferentes, dependendo da realidade de cada família, para poder acessar. Então, não deixar o sonho e a possibilidade de mudança de patamar social e financeiro por uma questão que talvez a pessoa entenda que tem que ter esse capital de início. A maioria dos alunos não tem e fazem isso através do fomento de financiamento. Stephanie, muita gente acha mesmo que estudar medicina é só para quem tem muito dinheiro, né? E você está aqui para provar para a gente que existem outros caminhos e, sobretudo, que vale tentar e fazer. Que conselho que você daria hoje para quem está em dúvida se vai conseguir ou não? Em algum momento lá atrás você teve dúvida. O que você fez com essa dúvida para transformar o seu sonho em realidade? Eu creio que essa dúvida, ela veio muito acompanhada do exemplo de vida dos meus pais. Eles foram pessoas que conseguiram sair de situações, que eu diria até de extrema pobreza, através dos estudos. Então, você tem um exemplo claro em mente de uma pessoa que conseguiu alcançar aquilo que você almeja, mesmo que não sendo na medicina, né, como no caso deles, e agora no meu caso eu posso inspirar outras pessoas na medicina, é um dos primeiros passos para você acreditar que sim, é possível. E buscar caminhos que favoreçam isso. E o principal, claro, é o estudo. O estudo dá muitas possibilidades para pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade, uma semestralidade, do FIES, através do programa de bolsas. Então, eu creio que você tem um exemplo claro na sua mente e você se guiar pelo exemplo que deu certo, pelo exemplo da pessoa que conseguiu, isso potencializa o seu senso de acreditar e deixar aquela dúvida um pouquinho de lado em busca desse propósito. Perfeito. Então, gente, vamos lá. O que você diria, Fernando, aqui como palavras finais para pais, que a Stephanie vai falar para os mediciners, mas para os pais que têm medo, porque acho que é um grande medo dos pais esse investimento quando ele gera, vamos dizer assim, o limite daquilo que é possível. O que você diria para eles? Bom, eu acho que assim, alguns medos eles podem surgir para os pais, né? Nos dias de hoje você tem uma quantidade maior de faculdades de medicina e os pais talvez preocupados com a chegada da inteligência artificial, por exemplo. Será que isso vai moldar ou vai mudar demais a carreira do meu filho, da minha filha, depois de um investimento tão alto desse? Será que vale a pena fazer? Então, eu acho que tem esse medo dos pais. O segundo medo que pode surgir nos pais é: será que o meu filho ou minha filha vai se realizar profissionalmente? Porque às vezes o pai e a mãe têm uma visão da medicina ou do médico de uma pessoa extremamente atribulada, sem tempo para a família ou para nada, e aí tem medo se a pessoa vai ser feliz, porque eu acho que uma preocupação de pai e de mãe é: poxa, será que meus genuína. Filhos... Genuína, será que meu filho minha filha vai ser feliz? Então tem esse lado. E o terceiro lado é a formação como um todo. Será que vai se formar bem? Será que vai estar num local legal? Será que tem segurança? Porque muitas vezes o aluno vai ter que se deslocar, vai ter que estar numa outra cidade, ou mesmo vai ter uma dedicação mais exclusiva. Então, o medo desse tipo de situação. Então, o conjunto todo hoje, o primeiro ponto é: vale a pena estudar, independente da área, e aí nós estamos falando de medicina, obviamente, mas para os pais vale a pena estudar. A minha realidade foi modificada através da educação. Eu tive exemplos de pais que estudaram depois de um pouco mais de idade, mas obviamente eu consegui visualizar essa modificação em casa, talvez me espelhou a eu fazer também, e talvez isso ajude ao meu filho. Mas tem pessoas que não têm esse exemplo na família. A gente convive, estando nessa empresa, né, a Cogna é grande e tem capilaridade no Brasil todo, a gente vê muitas vezes a pessoa ser a primeira pessoa da família a se formar. Então, essa pessoa, da onde que ela tirou esse
né, essa vontade ou tirou essa força para conseguir. Então, os pais, tendo o nível de formação ou não, para aqueles que já têm o nível de formação, é mais fácil falar isso. É evidente que a vida foi mais fácil através da educação. Para aquelas famílias onde os pais, os familiares não conseguiram fazer um nível superior, lembrando que apenas 1 a cada 5 adultos ativos hoje tem nível superior, ou seja, 20% no Brasil, tem um espaço gigantesco para crescer ainda a formação de graduação. Como é que essas pessoas, então, podem ajudar ao jovem, a uma menina jovem como essa, a estudar, os pais a incentivar, se às vezes o exemplo não vem de casa. Às vezes a pessoa, olha, é melhor trabalhar, é melhor não deixar fazer esse estudo agora. Então, para os pais primeiro ponto, vale a pena fazer nível superior? Sim, vale a pena estudar. E se o filho ou a filha se identificou e quer ir para a medicina, que é um campo muito importante no campo dos estudos, eu comentei de um curso imperial, eu acho que toda possibilidade de incentivo também pode acontecer. Por quê? Porque ele de fato é o curso hoje mais procurado, significa que é o mais desejado, não necessariamente todas aquelas pessoas vão acessar esse curso. E quando tem mais gente procurando, certamente tem coisa boa lá, né? Esse é um primeiro aspecto. Então, para os pais sim, é um curso clássico, é um curso que garante muita formação, é um curso que dá a possibilidade da pessoa ascender socialmente, a maioria delas, com nível de remuneração muito alto, e você vê muita gente se realizando justamente por essa devolutiva que ela comentou que é o sonho dela, de voltar para a cidade dela e poder ajudar a comunidade. E esse é um tipo de realização pessoal que muitas das profissões não trazem. Então, para os pais incentivem, não tenham esse tipo de medo, e se tiver a possibilidade financeira, aí é no-brainer, assim, faz todo sentido, porque o retorno do investimento é claro, mas se tiver condições de ajudar ao aluno a procurar um fomento e poder acessar, vale muito a pena. E nunca deixar de contar com a rede de apoio da própria instituição de ensino, porque isso vai ajudar a dar segurança na formação, mas que, de fato, encarar a graduação e se formar em medicina é um bom negócio? Se essa for a manchete, eu responderia sim, sem dúvida. Perfeito. Obrigada, Fernando. E para você, Stephanie, o que você quer deixar de recado aí para o futuro? Pensa que agora você já está vivendo o seu sonho e agora você quer dar a mão para outras pessoas e trazer eles para o próprio sonho deles. O que você diria? Eu diria que os sonhos, sejam eles dentro da medicina ou não, mas aqui focando na medicina, eles são sim possíveis, independente das condições que você tenha. Então não se feche dentro de uma camisa de forças por você achar que você não tem um exemplo adequado, que você não tem as condições financeiras adequadas, ou que você não estudou nas melhores escolas. Porque sim, é possível. Eu sou a prova viva disso. E se eu puder cada vez mais testemunhar e trazer essas pessoas para o pensamento de empoderamento pessoal, de que eles podem alcançar através do esforço e através das oportunidades que hoje são diversas, desistir não é uma opção. Bonitinha, muito obrigada. Então, Fernando, Stephanie, super obrigado por trazerem hoje esse conteúdo fantástico, com clareza, inspiracional. E você que nos acompanha por aí, eu queria deixar um convite. Pense na sua formação como algo que vai muito além de uma conta bancária. É um investimento que transforma a vida e não é só a sua, e de quem você ainda vai cuidar. No próximo episódio em Medicina em Perspectiva, vamos falar sobre como montar a rotina de preparação para o vestibular de medicina, equilibrando estudo, alimentação, atividade física e saúde emocional. Então agora tira o seu jaleco imaginário e vamos pro abraço. Até a próxima!